Então, o que esse main faz é só o bootstrap da aplicação. Aqui eu crio o app, passando o window e o document, que é globais, para ele, e aí eu rodo a aplicação. Então, app em run. E aqui eu rodo tudo para ela poder montar os event listeners, esse tipo de coisa, né? De clique e tal. Aqui eu crio as create helper functions, né? Que só está no global. Por quê? Porque aqui no meu index.html, o helpers ele vem depois de app. Então, o que está em app pode acessar o que está em helpers. Né? Nesse caso, ele acessou o create helper functions. Por quê? Porque lá em helpers, o create helper functions ele é global. Então, eu seto ele na window. Né? Então, por isso que eu consigo acessar aqui e por isso que não dá pau lá de importação. Por quê? Porque ele está na ordem certa, certo? A ordem de dependência é essa, né? Tipo, em relação à importação dos caras. Aqui eu crio as funções helpers, né? Que é tipo, basicamente eu criei algumas funções helper para eu conseguir usar ao redor do componente. Então vocês conseguem ver que tem um cifrão aqui, ó, tá vendo? Helpers, então tem uma função helper que é um cifrão. Tem uma função helper que chama load component, né? Se a gente for olhar lá no helpers agora, já que a gente está indo de módulo a módulo, tem uma função $, essa função $, que faz exatamente o que o query selector faz. Né? É só um wrapper para eu não escrever document.querySelector. Né? Então, antigamente o jQuery usava essa notação, então por isso que ela ficou bem famosa. Antigamente não, ele usa até hoje. Né? E, enfim, é só uma facilidade para não ter que escrever tudo. E na cabeça do dev é bem mais fácil lembrar, porque, enfim, o jQuery está aí até hoje, o pessoal ainda usa isso, então é bem fácil lembrar. Então aqui tem umas variáveis que eu uso, né, que são os meses. Esse load component aqui é uma forma que eu fiz para poder ter componentes no JavaScript nativo. Que é como? Eu tenho essa função f aqui. Cadê o f? O f é uma... Cadê aqui? Ó? Load component to each. Load component aqui embaixo. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Load component, eu passo o f, que é o fetch, tá vendo para ele? Esse aqui é o load component, passei o fetch. E aí esse fetch, ele vai fazer uma requisição para barra components, o nome do componente que eu fiz a requisição, .html. E aí eu retorno como text. Então ele vai fazer uma requisição que vai retornar um texto. Certo? Então ele vai retornar um texto para mim, que é o HTML. Então eu tenho um template aqui, ó, que é como se fosse um componente. Tá vendo que tá essa notação aqui? Igual a notação do view. Só que eu fiz dessa forma porque, como eu não estou usando o view, eu faço um request, eu pego o texto do componente. Então aqui eu pego o texto do componente. E aí quando eu tiver o componente em mão, é só dar um string.replace. Né? Então eu dou um replace naquelas chaves do objeto. E aí eu consigo ter o componente. Então aqui, por exemplo, eu faço um load component, aqui eu tenho o tweet view. Né? Fiz o carregamento do component tweet, que ele vai fazer um request Ajax, né? Para components que está aqui dentro, o nome do component.html, e vai retornar o HTML aqui. Então aqui nesse tweet view tem o HTML. Quando eu for usar, ó, vou procurar esse tweet view aqui, ó. Aqui, ó. Tem no helpers, ó. Quando eu for usar, eu passo o template e passo as variáveis. Então, se a gente olhar esse replace values que está aqui no helpers, olha só, o replace values eu pego os parâmetros e faço a troca do conteúdo com o replace mesmo de string, passando o valor. E aí eu tenho o HTML completo já com tudo substituído. E aí eu só preciso pegar esse HTML e colocar no inner HTML desse preview element, que é o quê? O elemento que eu passei por parâmetro, que se a gente for olhar o que é o preview element, que está aqui, nada mais é do que aquele ID preview que eu mostrei para vocês que está lá no HTML. Tá confuso? Que nem eu falei, isso foi feito com JavaScript puro. Se foi feito com JavaScript puro, eu tentei pegar alguns padrões que a gente já tem de componente, né, que a gente usa hoje com framework, para poder colocar aqui, para poder facilitar a minha vida.